Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Boa tarde! É festa! É a temporada de verão do programa Por Dentro da Sustentabilidade que está no ar. Verão no Rio de Janeiro é a alegria da sustentabilidade bombando nesta cidade linda. Céu, sal, sul, sol, sábado. A temporada verão do programa Por Dentro da Sustentabilidade começa agora. Boa tarde. Programa Por Dentro da Sustentabilidade ao vivo. E hoje o nosso tema é ideologia de gênero, nosso contexto na área de educação. E aqui conosco no estúdio da Band, Pedro Rafael. Pedro Rafael é um internacionalista, será o nosso colunista, foi convidado a participar da coluna do nosso site, do programa Por Dentro da Sustentabilidade, e vai conversar conosco como é a perspectiva da compreensão entre vários ângulos na especificidade de um internacionalista, um profissional formado em relações internacionais. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, querida Margarete. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes nesse sábado maravilhoso de sol. Boa tarde, meu querido amigo de tantos anos, Onoé. Então, fico muito feliz de voltar aqui hoje a seu convite. Obrigado, seja bem-vindo. Pedro, nós temos aqui, então, uma sequência, não é, de referências que nós vamos realizar a partir dos seus conhecimentos, da sua percepção sobre esse tema, do ponto de vista da tua área de atividade. E vamos começar, então, fazendo uma pequena referência à Agenda 2030, as ODS, não é? Que nós temos aí uma ODS, que é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. As pessoas já sabem, não é, que acompanham o nosso trabalho, que a Agenda 2030 é um documento da ONU, Organização das Nações Unidas, que propõe um contexto para que o cidadão realize as suas participações relativa aí à questão da sustentabilidade, a questão do meio ambiente. E cada uma tem a sua etapa, tem a sua característica, e há 17 objetivos, chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E na especificidade de hoje, nós vamos falar sobre ODS 4, que é o ODS da educação. Pedro, por gentileza, dentro da sua perspectiva de atuação, qual é a interface que a sustentabilidade como um todo consegue fazer suas ramificações, implantar essa nossa percepção da importância da sustentabilidade dentro da perspectiva educativa no Brasil? Bem, Margarete, nós no Brasil temos infelizmente uma cultura de que os pais não ensinam os jovens e os jovens têm que aprender nas escolas. Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar justamente com o meio ambiente na cidade do Rio de Janeiro. Busquei iniciativas, inclusive no exterior, mais especificamente no México, para trazer para a nossa prefeitura. Acabou não dando certo por razões políticas. Não vou aqui fazer menção a nenhum nome, mas nós temos muito a aprender através da educação sobre sustentabilidade na cidade do Rio de Janeiro. Muita gente acredita que a sustentabilidade seria apenas a limpeza da cidade. Não é. Sustentabilidade é também a água e esgoto que é lançado nos rios. Sustentabilidade é aquela fumaça tóxica que soltamos dos carros, do cigarro, de tudo. Os cigarros que fumam, eu não fumo. Mas então nós temos que sim, através da educação, ensinar mais sustentabilidade aos nossos jovens, porque eles são o nosso futuro. Depois, já de uma certa idade, nós achamos que não temos que aprender nada, que também é mentira. Mas também temos que passar uma cultura de família. A família é a base de tudo, e a família é o que realmente vai nos ensinar o que é importante. Eu sempre disse e repito que nós temos 3 tipos de educação. A da escola, né, a educação formal,
a educação da rua, que é fundamental também, onde você aprende o que é certo e o que é errado, muitas vezes na prática, e a principal de todos, que é a educação da família, que é onde nós aprendemos na prática e na teoria tudo da sustentabilidade dentro de casa, que a gente vai fazer na rua, e tudo o que a gente precisa no nosso dia a dia. Interessante, porque você aí ressalta 3 ângulos, e eu vou selecionar um, que é a questão do ponto de vista da família, não é? A família precisa se conscientizar que educação é uma coisa, ensino é outra, embora o termo seja abrangente. Complementa a outra. Vamos deixar claro, né? O conceito se adequa a várias instâncias, mas nós estamos falando aqui agora da questão mesmo daquela educação, de você respeitar a pessoa mais idosa, de você conversar com as outras pessoas e não ter um comportamento agressivo e por aí vai. Já visto o que está acontecendo nas escolas, né? Me chegou ao Facebook ontem um vídeo horrível, mas infelizmente real, de uma professora que pediu para chamar a polícia, e a polícia adentrou a escola e tirou o estudante de lá por conta do comportamento. Então isso aí é um contexto delicadíssimo, e que nós aqui do programa, como nós trabalhamos com esse viés educativo, eu sou educadora, nós não podemos nos omitir em relação a isso. Então, sustentabilidade é tudo isso. É o seu conteúdo informativo, propriamente dito, não é? De esgoto, da questão da saúde, etc. E é também olhar a educação com essa perspectiva sustentável, né, que a gente está colocando aqui. Do ponto de vista da nossa especificidade temática, que é a ideologia de gênero e a possibilidade do seu combate, nós vamos inicialmente nos posicionar que aqui não vai nenhuma intencionalidade A, B, C ou D, mas se esclarecer às pessoas que nós sabemos que nunca nem ouviu falar neste termo, e ainda quando tem essa possibilidade de ter ouvido falar, ela não entendeu absolutamente nada. Então é um tema delicadíssimo, é um tema que está aí em voga por vários motivos, né, principalmente nas redes sociais, mas a nossa especificidade é o esclarecimento à população e o esclarecimento aos pais que até hoje, apesar de toda a mídia e comunicação social, etc., se você perguntar ao cidadão comum, ele não vai saber explicar, ou pelo menos não vai entender o que você está falando, né? Explicar é até muito, mas a compreensão do que seja, e aí isso gera toda uma questão entre as famílias, o estudante, entre o estudante e a sociedade, as escolas, professores e alunos, e aí vai uma bola de neve. Então, nós, como radialistas, nós temos que nos posicionar, sim, perante algumas questões. Então, vamos lá, vamos falar sobre a compreensão da ideologia de gênero. Nós, evidentemente, temos vários termos, os termos que a definem não precisamos falar todos, que nós não é esse aqui nosso objetivo, mas que a pessoa tenha uma compreensão do que é uma questão de desigualdade de gênero, o que é uma teoria de gênero, o que é uma ideologia de gênero. Então, existe essa gama de interpretação. Mas a ideologia de gênero, assim, de um modo geral, apresenta uma proposta que quando chega às escolas, ela chega às escolas do ponto de vista educativo. É uma metodologia e também seguida de um conteúdo informativo que vai delinear os planos de aulas, o conteúdo da professora, os projetos educativos da escola, para aquela escola que adota ou para aquela escola que não tem um discernimento concreto e uma decisão oficial, seja ela vindo do governo ou escola pública, particular, enfim. A ideologia de gênero, de uma maneira muito geral, ela propõe, então, que haja uma série de orientações ao aluno que não sejam somente ligadas à questão da educação sexual, mas sim de um fator que está na frente todos esses argumentos. É que a criança, quando nasce, ela não
deve ter uma identidade, ou uma definição, ou uma compreensão da sua sexualidade. Mas eu te pergunto, uma desculpa, Margarete, interromper. Eu tô aqui para responder, mas eu quero fazer uma pergunta. Como a criança nasce, seja o João, seja a Maria, e não tem uma identidade sexual? Exatamente. Essa é a minha pergunta, essa é a minha dúvida de tantos. Porque a biologia evidencia que o menino nasce com seu órgão, a menina nasce com seu órgão e com a sua área toda sexual definida, mas que aquilo não, na ideologia de gênero, não significa que seja a identidade definitiva. Agora, essa construção aí viria de uma série de fatores que estaria a área social. Então, a área social construiria essa identidade, e aí a pessoa teria, teoricamente, essa liberdade de dizer, olha, apesar de eu ter nascido assim, a minha identidade é masculina ou feminina, tal é tal, essa é aquela. Só que isso, colocado do ponto de vista assim, de uma característica de, digamos assim, de inclusão social, a outros fatores, a segmentos, isso tem uma interpretação. Mas na prática, a interpretação significa resultados concretos, que nós temos todas essas referências de circunstâncias que não estão resultando muito bem. Então, nós ficamos, educadores, comentaristas, pessoas ligadas à interpretação internacional e nacional, como é o seu caso, em várias áreas, inclusive a educação, como nós podemos, sem ter nenhuma intencionalidade homofóbica ou qualquer coisa preconceituosa, pelo contrário, mas, ao mesmo tempo, ter uma consciência incomensurável que há uma infinitude de crianças que estão sendo confundidas. Exatamente por aí. E aí eu paro porque... a minha fala e passo para você a palavra. Então, a minha visão basicamente a minha pergunta que foi aberta, não sei se aqui tem como ligarem para opinarem, mas muitos programas fazem isso. E eu pergunto, se o João nasceu João, por que ele com 1 dia de idade, eu vou falar que ele não tem sexo? Ele é masculino, ele é um garoto, ele é um homem. Agora, eu tenho muito amigo gay, não tenho nenhum problema quanto a esse tema de debater. Respeito todos eles, assim como eles respeitam... e muitos também respeitam a criança que possivelmente venha a ser confusa. Exatamente. Então, o que acontece hoje é que a gente não deve, na minha opinião, Margarete, misturar as coisas. Se o João nasceu homem, mas ele, quando já maior, se define de outra maneira, eu também não posso opinar na definição dele. Essa é a minha opinião. Mas hoje que ele nasceu, hoje, 12 de janeiro de 2019, eu não devo falar para ele que ele não é homem nem mulher. Ele é um homem. E a Maria é mulher. Assim foi feito o mundo e assim fomos criados. Então, eu acho que existe um grande desvirtuamento da sociedade, não apenas brasileira, mas mundialmente falando, onde as crianças são colocadas contra a parede. Então, eu agora nas minhas férias que eu tirei no final do ano passado, comecinho desse ano, tive muito na praia, muito, assim, eu quase não vou, então ir 3 vezes para mim é muito. E eu vi, assim, muitas crianças que eu já tenho quase 30 anos, e defino criança a 14, 15 anos. São umas pessoas jovens, do mesmo sexo, ali se acariciando em público do lado de bebês. Então, assim, nada contra que cada um tenha a sua opção sexual, só que eu acho que essas pessoas fazem isso também de uma forma de rebeldia hoje em dia. Uma rebeldia, eu faço o que eu quero, eu faço como eu quero, eu faço quando eu quero. Então, desculpa, mas eu acho que a vida não é como, quando e como eu quero, e aonde eu quero. As coisas têm um certo limite, as coisas têm
questões futuras que podem se desenvolver não nelas, mas em pessoas em volta delas. Então, uma criança de 3 anos, que às vezes de pais conservadores, vamos dizer assim, não vou nem falar de pessoas muito progressistas, de pais conservadores que levam seus filhos à praia e senta e chega um casal, independentemente se são 2 homens ou 2 mulheres, eu vou respeitar sempre, mas começam a se acariciar no meio da praia, do lado daquela criança de 3 anos. Número 1, eu vou respeitar o casal que está se acariciando. Só que eu também peço respeito à criança que está do lado. Então, até que ponto existe essa liberdade? Eu acho que você poderia, não deveria, mas poderia, ou poderia e não deveria. É complicado essa decisão, se é normal e até que ponto é normal tudo isso. Mas eu acho que a sociedade ainda não está preparada e principalmente a gente tem que conservar nossas crianças para que elas saibam se definir no momento certo. Não é que vão definir elas quando elas não sabem nem o que é uma definição. Exatamente. Aí a nossa preocupação é mesmo a questão educativa, amplamente falando, de uma criança que acaba, se isso é para incluir, se isso é para minimizar preconceitos, acaba confundindo e, na maioria das vezes, gerando até ainda mais preconceito, porque ela começa a reproduzir coisas que ela não tem consciência plena, porque é uma criança, aí como você falou, de 12, 14 anos, aí isso vai em efeito dominó, bate no dia 18, então aí começa aquele discurso de que, olha, tá vendo, olha o que eles estão fazendo na frente dos outros, etc. Então, o que a gente... E muitas vezes a partir, desculpa te interromper, vem daí o preconceito também, porque a criança não sabe o que é aquilo, começa a achar que é errado e começa a ser preconceituosa com aquelas pessoas que para elas e teoricamente não estão fazendo nada errado. Então a opção de cada um é a opção de cada um. Eu sou a favor da liberdade de todos. A mãe dela ou o pai dela virando o rosto, ela vai fazer a mesma coisa. Exatamente. Então, assim, o que nós poderíamos, como educadores, como comunicadores, colocar aqui na nossa conversa? Em primeiro lugar, há fatores em que você faz a inclusão sem você acabar com a cabeça de ninguém. Você não precisa acabar com a cabeça de um ser humano que está em formação social, psicológica, porque você tem que se sentir melhor, incluído, etc. Porque cada um é o que é e ponto. Ninguém tem nada a ver com isso. Em segundo lugar, as outras pessoas não têm nada que ter uma visão que a outra queira. Ela também vai ter a visão dela e ninguém tem nada a ver com isso. Entendeu? Assim como eu não gosto da cor tal, você não vai gostar da cor tal, tem gente que gosta de peixe, tem gente que é vegana, enfim. O mundo tem que aprender a se equilibrar. Exatamente. Um equilibrando as suas perspectivas, a sua visão. Agora, você liga a televisão, você tem uma série de conceitos que são empurrados para você. A criança, às 8, 9 horas da noite, a televisão ligada, que não tem como negar que a televisão, o rádio, os meios de comunicação participam da formação da família brasileira, entendeu? E aí uma série de circunstâncias que ninguém perguntou, porque se você faz uma enquete lá fora, você gostaria que isso acontecesse assim, dessa forma? Você acha bom? Eu tenho certeza que, apesar de toda batalha que nós reconhecemos, de inclusão, etc., não era para ser desta forma. E até porque nós também estamos com dados científicos cada vez mais significativos, que principalmente no exterior, e aí eu vou dar a palavra mais uma vez para você, que é a questão de que casos que foram acompanhados, ligados à ideologia de gênero, com toda a construção da Butler, né, que foi a teórica que inventou, né, teve toda essa elaboração e que deu no que deu, quer dizer, cada um pegou uma fatia da produção teórica dela e ficou de acordo com as suas intencionalidades e a produção dela vem com uma gama de mais preconceito ainda, porque gera mais confusão na cabeça das pessoas,
não é? Produzir mais uma série de decodificações extremamente explicadas ao ponto de confundir todo mundo. E aí o que acontece? Você chega ao público tendo acesso a comportamentos A, B e C, com a família, com a criança. Você chega em casa, vai jantar com seu esposo e tem uma cena. Então a gente faz o quê? Desliga a televisão, não é? Aí troca de canal, entendeu? Então, como é que esses resultados práticos dessa ideologia de gênero, que tinha todo um discurso de inclusão, coisa e tal, resultou, por exemplo, naqueles casos clássicos de crianças meninos com 10 anos que botaram seio e não sei o que lá, que depois se desesperaram. E se arrependeram, né? Se arrependeram, um nível de suicídio significativo, um nível de arrependimento significativo, do ponto de vista nem só da pessoa, mas do seu meio social. Então isso atingiu a família, atingiu a mãe da criança, os colegas da criança. O menino vai lá e fica naquela, eu não quero mais ser isso não, ou a menina, foi a minha colega que disse, eu fiz, mas eu não era bem isso não. Quer dizer, no momento em que a criança, adolescente devia estar se posicionando na vida, estudando, tendo um equilíbrio psicológico interior, tendo um equilíbrio psicológico social. Você tem alguma perspectiva, uma percepção desses casos no exterior? Então, muitos países, principalmente os de linha política da esquerda, têm se colocado essa pauta, né, para a população. Muitos deles têm rejeitado essas pautas, por serem países conservadores. Mas também, aos poucos, os países vão se... vou falar a palavra atualizando, mas não considerem radicalmente nesse termo. Os países vão progredindo, vão se acomodando às pautas atuais. Por exemplo, a Argentina, ano passado, aprovou o casamento homossexual civil. Então, muitos outros países, ao longo dos últimos anos, têm feito isso. Só que, Margarete, uma coisa é você aprovar o casamento civil homossexual. Se você, se o outro, se qualquer pessoa é ou não a favor, é uma coisa. Outra coisa totalmente diferente é você querer ensinar, que nem eu falei anteriormente, você completou de uma maneira fantástica, a questão da ideologia de gênero. São duas coisas diferentes. Você não vai se casar com 5 anos de idade, você não vai se casar com 1 dia de idade, você não vai se casar, a princípio, né, antes dos seus 18 anos de idade. A partir dos 18 anos que você teoricamente pode se casar. Tem países que um pouco mais velho, um pouco mais novo, mas em base 18 anos. Então, com 18 anos você decide o que você é, o que você quer, o que você quer ser, etc. Então, os países de linha esquerda têm sim feito ou tentado criar essas ideologias mais fortes. Os países que não são de esquerda têm os seus movimentos de esquerda que tentam sempre levantar essa pauta da ideologia de gênero. Nós aqui no Brasil, agora de 12 dias para cá, deixamos de ser de esquerda. Anteriormente, na era PT, isso era uma pauta. Por que cresceu a ideologia de gênero no Brasil? Por causa da era PT. É uma era que a pessoa, que os governantes tentavam desconstruir toda uma posição da sociedade e quer botar a sociedade contra a sociedade. Essa é a verdade. Porque a ideologia de gênero nada mais é, na minha opinião, querer criar uma briga entre a sociedade. Porque eu, como já foi a primeira coisa que eu falei, deixo claro, tem muitos amigos que são homossexuais. Não tenho nada contra isso. Muitos deles abdicam e abominam essas brigas de ideologia de gênero. Só que muitas pessoas que não tem nada a ver com a história, isso, eu tenho horror isso. Que não tem nada a ver com a história, eles vão lá e querem brigar. Eu, por exemplo, vamos supor,
uma pessoa que é político, mas não tem nada a ver com a história. Como que ela vai levantar essa pauta se ela não tem nada a ver com a história? Mas muitos dos que estão aí levantando essa pauta política não tem nada a ver, mas querem inflar a sociedade, as pessoas, os jovens principalmente querem se achar rebeldes para poderem achar que fazem alguma coisa. Também, então, eu li essa semana no jornal que um bloco de carnaval aqui no Rio, não sei bem o nome, então não vou citar, mas de pessoas de esquerda, não iam sair a pular carnaval esse ano, porque acham que as pessoas iam lá atacar eles, por serem de esquerda e estarmos agora num país de direita. Então, só que é uma concepção do que é errado, porque as pessoas não vão lá atacar elas porque são de esquerda. A democracia é isso, você ser o que você quer ser, você ser o que você é e você respeitar a liberdade do próximo. Se você não respeita a liberdade do próximo, se você quer pregar a liberdade falando de ideologia de gênero, mas não respeita uma pessoa porque ela é de direita e ela não fala sobre esses temas, eu não falo desses temas assim abertamente, eu vim hoje porque você me convidou. Então, um convite irrecusável. Então, como que a gente vai respeitar o próximo se a gente não respeita... como a gente vai se respeitar se a gente não respeita os próximos? Então, é uma guerra que foi criada entre a sociedade, Margarete, na minha opinião, absurda. Eu acho que é um tema que, como você falou, em voga, que não vai acabar tão cedo, se é que um dia vai acabar. Exatamente. Mas as pessoas têm que aprender a conviver como elas querem ser. E as pessoas têm que saber que muitas mães colocam o filho na escola, isso aí não sou eu que estou dizendo, eu estou aqui apresentando no programa, mas se você fizer um levantamento informativo, principalmente no YouTube, você vai ver milhões desses exemplos. O menino vai para a escola, a mãe não está sabendo de nada, não sabe nem do que se trata isso. Aí tem vários YouTube disso na internet. Aí quando dá em determinado momento, a professora chama a criança, Roberto, um exemplo, o garoto tem 5 anos, 6, 8 anos, agora você vai brincar com essa boneca aqui, senta aqui, agora você vai brincar com essa boneca, nós vamos chamar o Joãozinho, fulaninho, Beltaninho, nós vamos sentar aqui, nós vamos brincar de pentear a boneca, dar banho, botar a roupinha, botar o guarda-roupa da boneca, que é uma coisa que a princípio tudo leva a crer que é natural à mulher, ao menino, à menina, o universo da menina. Se ele vai querer brincar, isso é uma questão que ele, como ser humano, vai decidir um momento. Mas aqueles que não têm nada a ver com isso, serem obrigados a tirar o carrinho, uma criança de 3, 4 anos, você tirar um carro de uma criança e colocar uma boneca e botar o garoto, olha, você tem que usar esse batom aqui. Você não pode obrigar uma criança a brincar de boneca ou de carrinho. Vice-versa. Então, entendeu? Isso é parte da inocência da criança. Exatamente. Ela vai brincar. Um garoto tem a prima, e a prima, né, tem o primo, né? Então, a prima foi visitar o primo. O primo só tem carrinho. E a prima tem a mesma idade do garoto. Ela não vai brincar de carrinho? O garoto foi visitar a prima. Carro, não é? O garoto foi visitar a prima. Então, mas ele tem boneco. Ele não pode brincar uma tarde com os bonecos que a prima tem boneco, não tem carrinho, vamos supor. Não pode brincar? Isso é inocência da criança. Exatamente. Entende, não é? Você é garoto, mas você tem que aprender a brincar com a boneca. Vai aprender, porque é a inocência, é a obrigação que não pode ter. Você tira uma menina que está brincando com a boneca e faz ela ter um comportamento que naturalmente aquela criança... Então que inclusão é essa? Que você inclui um e exclui o outro. Eu vou te dar um caso prático. Amanhã, domingo, eu tenho aniversário do filho de um amigo meu de 4 anos de idade. O que eu vou dar? Uma boneca ou um carrinho? Eu perguntei pro irmão o que ele gosta. Aí ele falou, ele brinca muito com picha de carrinho, com carrinho e tal. Eu fui e comprei uns carrinhos no shopping pro garoto. Então eu estou sendo conservador porque eu estou dando os carrinhos pro garoto? Não. Ele brinca de carrinho. Então eu vou dar os carrinhos que ele gosta para brincar. E segue o jogo. Segue o jogo. Agora, você ter que pensar milhões de vezes para colocar o teu filho em escola, para saber, a pessoa, os pais são pessoas comuns.
Os pais não necessariamente... Aí vem a história toda disso. Os pais não têm ciência das metodologias e das pedagogias. Ele sabe que o colégio é bom, é forte, ele pode pagar, é perto de casa, ele conhece uma professora ou outra, ele coloca. Então, os pais têm que estar atentos. Que tipo de metodologia está sendo, e conteúdo informativo está sendo passado nos colégios? E não somente nos colégios, em outros locais também. Para que se evite, o famoso comer um santo e descobrir outro. Você pega uma criança e faz da cabeça dela o que você quiser, porque você acha que isso que é o certo. Não pode ser assim. Eu tenho muito orgulho que meus pais sempre me colocaram para estudar em bons colégios. Graças a Deus tive essa oportunidade. Estudei no Colégio Zacarias, que sempre teve uma educação religiosa, programática bem definida. E só que meu pai sempre fala, que inclusive manda aqui um abraço para ele ao vivo, que hoje é aniversário dele. Eu também mando um abraço para você. Que em determinados momentos, né, assim, da minha vida, que pena que você não estudou no Pedro II, porque meu pai foi do Pedro II. Mas ele foi do Pedro II, hoje ele faz 79 anos de vida, ele foi do Pedro II na década de 50, 40, 50, por ali, onde era outro Pedro II. Então eu sempre falo, e desculpa meus amigos que foram do Pedro II, muitos compartilham dessa minha visão, o Pedro II hoje virou uma baderna. O Colégio Pedro II é uma baderna, onde a gente volta, eu respeito, mas não quer dizer que eu concorde. Os garotos carentes saem para o colégio, vão, está autorizado. Os garotos podem entrar no banheiro que se identificam. Aí eu já acho um absurdo, porque vai ter uma garota lá que não compartilha dessas ideias, tendo que usar o banheiro na presença de um garoto. Então são certas coisas, Margarete, que extrapolam o limite também. Mas é uma questão de lógica natural, é uma coisa simples. Se você é homem, você pode ser homossexual, seja homem, seja mulher, mas você tem o seu banheiro. Você não precisa estar no banheiro especial. Afinal, tem uma cabine para quê? Ali a cabine é sua, particular e singular. Então, existe limite. E eu acho que esses governantes, principalmente de esquerda, inflamam a sociedade para extrapolar esse limite. E eu chamo a atenção aqui também na especificidade da famosa frase, a cabecinha da criança, né? A psicologia da criança. Eu não sou psicóloga, mas atuei com criança há muito tempo, e você sabe que a cabeça de uma criança, nós fomos crianças, evidentemente, é um universo onde 1 milhão de coisas você coloca, 1 milhão de coisas você tira, e ela fica, sim, à mercê de uma série de estruturas que não são estruturas que se adaptam melhor a ela. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu estou agora aqui acompanhando um caso, Pedro, e já está sendo na sua fase já de transição. Nós já demos um encaminhamento a ele. O nosso programa tem um espaço de denúncia, tá? E aí, enquanto você fala, eu estou aqui também elaborando algumas coisas nessa questão aí né, de você não forçar nada, barra, e gerar confusão na cabeça de pessoas, etc., de pais, de crianças. Então, tudo isso é muito delicado. A denúncia que nós abrimos espaço aqui no nosso programa foi de uma vítima de um programa de computador que é capaz de atingir o corpo humano, que faz uma metodologia hackeada de Wi-Fi e, através da localização, espécie de um GPS, chega à identidade tecnológica do corpo humano da pessoa que é vítima, e quem quiser paga ou compra, aluga ou compra o programa de computador para usar de acordo com a sua intencionalidade. Na maioria das vezes se formam grupos, nós chegamos a essas interpretações até agora. Toda uma série de hipóteses, de suposições que seja um crime organizado, uma organização que atende a vários segmentos. Na especificidade do que a gente até agora de conteúdo informativo, das informações que são colocadas, é que existe 2 desses vários grupos que têm a ver com a pessoa que deu os relatos,
que foi a possibilidade, tudo nós estamos na fase dos acompanhamentos hipotéticos. Por quê? Porque o nosso programa, ele abre espaço para aquelas questões que, não vieram à tona, 2, não tem aqueles elementos comprobatórios clássicos. E, no entanto, as coisas aconteceram e por conta de uma forma de pensar, não vieram à tona e a vítima continua sendo vítima. Não, mas você tem que dizer que é assim, eu formar esse papel aqui com esse para gerar esse tipo de evidência, de prova. Então, nós estamos já acessando as vertentes dos peritos, etc. Nós já estamos em transição, já vai entrar uma outra pessoa que é vítima no próximo sábado, que vai nos começar um novo relato também do caso dela, que foi uma questão de erro médico, aí quase 15 anos com essa questão do erro médico. Ela abriu até um instituto, está abrindo um instituto em relação a isso, questão da violência nesse sentido. Mas nesse caso que eu estou falando agora, a pessoa nos apresentou 2 sequências. A primeira sequência é a sabotagem científica, de cunho empresarial. Evidentemente, nós sabemos que áreas científicas têm incomensurável interesse na questão da produção das fórmulas, etc., ou ainda a questão da liberação da fórmula. Uma fórmula daquela errada, os recursos mais usados são aumento de temperatura, ou seja, aumentam a temperatura da pessoa. A pessoa passa de ter 5 a 10 graus a mais. Eles estão observando os resultados práticos no corpo humano. A mulher cobaia. A mulher se transformou numa cobaia. Essa é uma vertente aí dessa possibilidade de sabotagem científica. A outra é justamente o que tem uma certa, a interface aqui com a nossa conversa. Seria um grupo formado por pessoas que teriam algum tipo de desequilíbrio sexual, sendo homossexuais ou não, tá? São vários, mas que têm um comportamento de perversão e sadismo, que estaria usando isso em várias pessoas, não somente na pessoa que relata, porque ela consegue, através de um recurso deles, ouvir a conversa das pessoas que integram essas organizações com facções, uma organização com facções, e ela ouve: eu fiz isso no fulano de tal, eu botei isso na criança tal, eu fiz isso no colégio tal, eu fiz isso no espaço científico tal. Quer dizer, não é assim, ela ouve toda uma forma cifrada, que você sabe como é que são as informações do submundo, né? Então, ela apresenta que tem uma vertente que é uma linha voltada para mulheres que são, sabe o quê? Pedófilas. E ela ouve: hoje quem vai fazer isso vai ser fulano de tal. Ela ouve isso através de aparelhos eletrônicos, que também é um recurso do programa. Botaram ela lá na berlinda. Então ela ficou ouvindo aquela liga o computador, sai pelo computador, ela liga a televisão, sai pela televisão, que teoricamente isso não é nem um recurso difícil de fazer. Só que virou um crime nas mãos dessa organização. E aí, dentro do que a gente está falando, gerar, a possibilidade de gerar desequilíbrios, etc., tudo leva a crer que, segundo o que ela ouve há quase 10 anos dessa verdadeira tortura surreal, isso é um absurdo. Há uma dificuldade, inclusive ela já fez uma verdadeira via crucis, ela já foi em espaço científico, ela foi em espaço de violência à mulher, ela está ameaçada de fazer o BO, agora esse dossiê todo vai para a Polícia Federal, tá? E ela tem uma pessoa que tenta se comunicar com ela através desses recursos, que teoricamente é uma mulher, uma lésbica. Dentro desse, poderia ser não lésbica, hétero, não interessa. Nesse caso, nesta especificidade de perversão entre héteros e homos, tem uma mulher que é hétero e que fica ali como um algoz em cima dessa pessoa. Entendeu? Há 10 anos, sem parar ininterruptamente. É ela que aciona recurso de aumento de temperatura. A mulher tem a denunciante, ela diz: olha, eu aumento a minha temperatura de eu passar mal, eu suar tanto que a roupa cola toda no corpo na hora. Aumento de peso físico, eu estou andando, o meu braço pesa de eu virar o braço.
É o aumento feito por esse recurso, é uma arma tecnológica. Isso se chama, na minha humilde opinião de historiadora, bioterrorismo. Tá? E existe várias formas dessa a organização estar atuando, e está todo mundo aí, impune, atuante. Quando eles param de atuar, usar esse programa de computador, eles pegam o seu carro, saem, entendeu? Eles entram e saem, pagaram, tem uma sala virtual ou um grupo de WhatsApp, então onde é que eles inseriram ela, provavelmente aí tem a questão de telefonia, então é um universo que está envolvido nisso, numa especificidade de pedofilia, né? E não é à toa que a gente está conversando aqui sobre ideologia de gênero, porque é um desequilíbrio, não é? Inclusive tem até uma vertente que também apresenta uma proposta que isso não seja considerado crime, mas que é um absurdo, mas que dentro do caso aqui, que já vai entrar aqui na sequência do nosso programa, para o ouvinte que sabe do que eu estou falando, que acompanha e tem até ligado para cá para o programa, sabe que tem uma área aí forte dentro dessa organização de interceptação de mulheres. Esta pessoa foi sequestrada 6 vezes para então ser transformada numa cobaia. E é isso aí. E outra, dentro das conversas que ela ouve, ela tem ouvido coisas e coisas, principalmente agora que modificou aí a estrutura política administrativa do país. Então, já foi citado, segundo o que ela ouve, e ela não tem como registrar. Ela não tem um aparelho, uma engenharia tecnológica. Olha, vou botar aqui um microfone, eu vou filmar, vou gravar. Não existe isso, até porque é frequência. Ela está na rua, a frequência capta e joga o som, e ela ouve. Isso aí já tem os peritos começando a se interessar tecnicamente para saber como é que é isso, para poder levantar as provas. E já citaram até o nome da esposa do presidente, segundo essas conversas que ela ouve. Isso é uma coisa muito séria, entendeu? Agora, há de se levantar as outras vítimas e começar toda a engenharia de como se estabelecer a solução de um crime desse porte. E aí a gente volta aqui à ideologia de gênero, tá? Aí a questão da pedofilia, você fez umas abrangências excelentes, e eu gostaria de saber qual é o seu parecer assim, no dia de hoje. Vou convidar você a outras instâncias, te agradeço aqui a presença, mas dentro dessa perspectiva aí da pedofilia, que você já falou alguma coisa, eu gostaria que você fizesse assim, uma consideração final da tua presença aqui no nosso programa. Então, Margarete, é basicamente o mesmo desencadeamento. Todas as crianças são ingênuas. É uma ingenuidade pura, não é ingênuas negativamente falando. Isso faz parte do crescimento de todo mundo. Todo mundo aqui nessa sala já foi uma criança e com a sua ingenuidade cresceu. Então, as malícias da vida a gente vai vendo ao decorrer do nosso crescimento. Então, a partir do momento que um homem abusa uma garota, uma mulher abusa um garoto, ou pior ainda, um homem abusa um garoto, ou uma mulher abusa uma garota, eu acredito que deve ser punido criminalmente, civilmente, eu não sou advogado, sou internacionalista, mas de todas as áreas possíveis que a lei permita, deveriam ser punidos. Porque elas estão ali e talvez, espera-se que não, mas sabe-se que muitas vezes sim, criando traumas na vida daquelas crianças. Crianças que vão crescer rebeldes, crianças que vão crescer e não vão saber, dependendo da idade, né, que isso ocorreu com a criança, porque se isso ocorreu com 1 ano de idade, a criança não vai nem lembrar. Pode criar ali futuros sintomas que a gente nunca vai descobrir, mas se a criança tem idade para lembrar aquilo vai se reverter futuramente, talvez muito negativamente na sociedade.
Então acredito realmente que os pedófilos têm que ser punidos civilmente, criminalmente, de todas as maneiras que for possíveis. E não é ser punido e depois ter a pena de reversão para pagar tantas cestas básicas, fazer trabalho voluntário. Tem que ser encarcelado mesmo. Aquilo é um criminoso. Não é porque não matou, não é crime. Ela mexeu com uma vida, com uma criança. Então, assim, posso estar sendo um pouco radical, peço desculpas, mas eu realmente acredito que uma coisa é você ter a liberdade de lutar pelo que você quer. Outra coisa é você mexer com uma pessoa que não sabe nem se defender. E também chamar a atenção aí de um crime, para finalizar essa primeira etapa do nosso programa, de um crime que nós ainda vamos trazer aqui os especialistas, que mais é reincidente, que é o estupro de criança seguido de assassinato. Pois é. Então, nós agradecemos a sua presença. Eu que agradeço, Margarete. As suas considerações, um jovem pela com uma carreira oportunidade, promissora. Que conhecemos tantos anos já, uns 4 ou 5 anos. Então, estamos sempre às ordens. Peço desculpa também não poder ficar até o final, que eu tenho que almoçar com meu pai, né? Um dia tão especial para todos. Um abraço para o seu pai. Ele está nos ouvindo. Um abraço para você. Então, tudo de bom, muita paz, muita saúde. Eu fico sempre às ordens, redes sociais, o que quiserem, Pedro Rafael, só me seguir e conversamos. É isso tá aí. Bom? Obrigada, Pedro Rafael. Eu vou ser ouvinte, muito agradecida a nossa parte aqui do nosso programa ao vivo. Finaliza aqui, nós vamos seguir com o quê? As nossas considerações aí do caso, não é? Citado, das denúncias, que agora já vai passar por uma segunda fase. Semana que vem já vai vir um outro caso e vocês vão compreender melhor aí na sequência do programa. E a turma que está bombando nas redes sociais, a turma da Lila e da Lili. Olá, amigos. Você gostaria de colocar sua logo aqui, sua publicidade, seu anúncio conosco? Ligue para nós, 991349124. Sustentabilidade social e segurança tecnológica. Meus amigos, como todos estão acompanhando o caso da vítima de um programa de computador capaz de atingir corpos humanos, animais e aparelhos eletrônicos, o nosso enfoque de hoje vai ser apresentar para vocês o que está acontecendo nos últimos dias. A senhora do relato sofreu uma retaliação devido às denúncias no período natalino e do Réveillon. Ao mesmo tempo, o caso dela veio à tona já de uma maneira sistematizada, ou seja, autoridades na área de mídia, imprensa, jornalismo, advogados já estão começando a se sensibilizar e compreender os fatores que levam esta senhora a ser uma cobaia humana e a superação das suas ameaças de morte para que venha à tona a solução deste caso e que a população em geral saiba que todos estão vulneráveis a uma arma tecnológica de alta periculosidade no Brasil. Uma organização que está sendo denunciada no nosso programa. Porque esse é um programa que abre espaço para casos que foram negligenciados, para casos que não tiveram solução, para casos que não houve ainda uma presença advocatícia, questões da área de apoio jurídico e que também ainda não teve os seus recursos comprobatórios estruturados por uma questão de tempo e especificidade profissional. Nós agora vamos passar para uma segunda fase desse caso. O caso que foi relatado está sendo acompanhado agora, vai ter início a um procedimento de documentário
nós vamos iniciar um projeto de reportagem e documentário dos informes que aqui foram relatados. O que isto significa? Significa que nós vamos criar um recurso a mais de apresentação à sociedade, à população, aos profissionais, às autoridades, que há uma cobaia humana que denuncia que recursos de computador possivelmente, e de acordo com o que ela ouve de ameaças, teriam sabotado espaços científicos, instituições importantíssimas científicas. Tenha também chegado a questão dos crimes de pedofilia, porque é uma outra vertente atuante nesta organização, e também a vulnerabilidade de aparelhos eletrônicos, sejam eles hospitalares, de aviões, computadores, outros. Então, amigo ouvinte, você que acompanha os procedimentos da comunicação deste crime, agora, no dia de hoje, nós falamos para você que nós vamos passar para uma segunda fase. E essa fase vai vir como um esclarecimento definitivo. O crime já vai ser acompanhado pelas questões jornalísticas. O crime já começa a ser acompanhado pela percepção jurídica. O crime já começa a ter os seus registros de imagem, vai virar sim um documentário. Então, eu deixo disponibilizado, a partir de hoje, o nosso telefone para que você que acompanhou todo o procedimento deste trabalho, para você que ouviu a reportagem com uma outra pessoa que ligou para o nosso programa dizendo que ela também está levantando a hipótese dela mesma ser uma vítima. Então, estão surgindo os casos aqui, acolá. Nós aqui denunciamos que a pessoa que fez o relato fez referência a espaços religiosos que possivelmente estejam vulneráveis a isto, a espaços científicos que também estejam vulneráveis a isso, e que isso, portanto, se caracterizaria como uma atitude bioterrorista. Por quê? Porque além do crime de invasão, de tortura, de opressão psicológica, de dores físicas, de tortura física, existe por trás disso várias 5 quintilhões de intencionalidades. E nós vamos descobrir quais são essas intencionalidades e quais foram os motivos reais que fizeram com que este caso não tenha vindo à mídia, ainda que sem provas concretas. Nós vamos ressaltar que, como todos já sabem, esta senhora relata um crime de informática, ela está sob ameaça de morte, eles usam vários recursos e eles falam, eles usam recurso de voz e ela ouve uma conversa ininterrupta do que eles estão fazendo. Eles, na zombaria, num comportamento de degradação humana, além de tudo, acionaram ela a uma espécie de um grupo virtual, onde ela presente, ela tem condições de ouvir através de aparelhos eletrônicos e até somente de frequências, de ondas, a conversa que esses criminosos realizam, fazendo referência a onde eles vão atuar, onde eles atuaram, onde eles têm o objetivo de continuar atuando. Isto é um absurdo. Mas este absurdo está sendo desvendado. Acompanhe os fatos. Nós vamos, a partir do programa de hoje, apresentar para vocês os encaminhamentos, que era esse o nosso objetivo número 1. Os encaminhamentos a partir dos relatos, da denúncia, da fala de uma vítima que há 10 anos sofre de uma tortura indizível, sofre o medo dessas ameaças e que ainda assim, até hoje, bate de porta em porta na instituição científica onde ela trabalhou, nos espaços religiosos que ela frequenta.
em contato com outros profissionais, informando: estamos sendo invadidos por uma arma tecnológica e possivelmente seja de interesse a negligência. Muito provavelmente o abafar deste caso tenha igualmente um outro interesse. Mas nós vamos aqui esclarecer na medida do nosso possível. Mas, ainda mais do que isso, apresentamos para vocês que nós conseguimos atingir o nosso primeiro objetivo. A AIERJ, no último programa, se posicionou como uma área de imprensa que vai acompanhar oficialmente o caso. Então, nós já vamos iniciar os procedimentos para uma reportagem, um documentário e o acesso aos peritos que vão fazer profissionalmente a investigação. O que era solicitado a ela? A comprovação concreta, a comprovação interpretativa, factual deste crime, que evidentemente não poderia ser com ela, que é uma senhora que foi sequestrada 6 vezes, uma senhora que trabalhava como pesquisadora na área científica, uma senhora que estava com uma informação, que estava com uma experiência no próprio corpo, feita por uma organização que tem interesses múltiplos. E mesmo assim, a fala dela em vários locais não foi ouvida, mas aqui foi ouvida. Aqui foi ouvida e nós agradecemos a cada um dos ouvintes que compreenderam que o programa Por Dentro da Sustentabilidade apresentou um espaço na mídia para que este crime fosse solucionado. Agora nós vamos dar sequência à segunda fase, que é a fase onde os profissionais, os peritos, os jornalistas, os repórteres, cinematografia, todo esse aparato agora está disponibilizado para a solução desse caso. Então, nós vamos aguardar esta fase se iniciar e ser efetivado todos os caminhos para que nós possamos confirmar. Existe uma arma tecnológica sendo utilizada no Brasil e que, apesar de uma pesquisadora de um órgão de produção de conhecimento científico no Rio de Janeiro, onde ela trabalhou, ela ter apresentado inúmeras vezes os relatos por escrito através de e-mails e também ter feito contato com autoridades da área católica, onde ela frequenta, comunicando que estava havendo uma invasão às igrejas, não obteve nenhuma palavra. A partir do programa de hoje, nós vamos passar para a segunda fase. E já começamos agora, dizendo a você o que está acontecendo. Aguarde no próximo sábado mais um passo do nosso acompanhamento de um crime tecnológico que está no Rio de Janeiro. Olá, amigos. Você gostaria de colocar sua logo aqui, sua publicidade, seu anúncio conosco? Ligue para nós, 991349124. E agora, com vocês, a turma da Lila e da Vivi. Oi, pessoal, eu sou a Lila e essa aqui é a minha irmãzinha Lili. Fala, Lili. Oi, gente. Então, nós vamos estar aqui com vocês todos os sábados, falando, sabe de quê? Vacina, saúde, veterinário, ração, campanhas de adoção, porque tem tantos animaizinhos abandonados, não é, Lili? Tem sim, nós mesmas fomos abandonadas, não fomos, Lila. Olha, Silvana, olha, gente, ela é bem pequenininha, agora nós estamos com a nossa mamãe. Então, pessoal, escreva pra cá. Beijo, beijo. Boa tarde, pessoal! Oi, pessoal, boa tarde! Boa tarde para todos! Nós estamos com tantas novidades agora no mês de fevereiro, que tantas coisas boas vão acontecer e nós estamos nos preparativos, não é,
Ipanema, na Praça General Osório, todos os domingos de manhã e de tarde. É isso mesmo, nós vamos ter muitas oficinas educativas, brincadeiras, músicas. Vocês vão adorar. Ó, pessoal, vocês fiquem ligadinhos que nós vamos passar aqui as datas das atividades lá na Praça General Osório de Ipanema, tá bom? É isso mesmo. Mas agora nós também vamos dar umas dicas nos cachorrinhos. Não é, Lili? É sim. Olha, vocês têm que saber que nós estamos com o verão muito forte. As temperaturas estão muito altas. É isso mesmo, pessoal. Vocês têm que caprichar nos carinhos e nos cuidados com os cachorrinhos e os gatinhos. É isso aí, fica bem ligado. Bota bastante água fresca, uma comida bem saudável e também veja a carteirinha de vacinas, não é, Lili? É sim, eu aqui tenho no meu caderninho, eu deixo tudo anotado. A turminha da Zira e da Lili está com as vacinas em dia. É isso aí, gente. Fica bem ligadinho nas vacinas, tá bom? Então, fica o nosso beijão de hoje e todo mundo fica sabendo que nós vamos bombar lá em Ipanema, não é? É sim, nós adoramos brincar muito. Nós vamos ficar lá todos os domingos, brincando, curtindo, fazendo atividades e nossas atividades ambientalistas vão bombar. Um beijinho para todos. Um beijo, pessoal. Até sábado que vem. Até sábado que vem. Beijo. E o programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, sal, sul, sol, sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band.